E aí pessoal, tudo bem? Valber Siqueira na área, queira não queira, e mais um vídeo aqui para vocês. Mas antes, aquele recadinho. Se inscreva, pessoal. Quase que 50% daqueles que visitam o canal não se inscrevem. Se inscreva, é muito importante para nós aqui que produzimos esses vídeos aqui no YouTube, que você se inscreva, que você comente, que você compartilhe, que você curta. É muito importante para nós, porque é isso que impulsiona o canal, certo? E, obviamente, vocês sabem da importância desse projeto aqui para o professor, que além de dar aula nas salas de aulas, né, digamos assim, fora isso, ainda encontra tempo para estar aqui no canal para trazer informações para vocês, certo? São mais de 200 vídeos disponibilizados e a grande maioria dos vídeos são vídeos de direito administrativo. Mas se vocês perceberem, também existem vídeos, olha só, informações sobre direito previdenciário, especificamente a parte constitucional, que você pode usar aí para a prova da Câmara. Não foram gravados artigos daquelas duas leis, aí você vai precisar dar uma lida nelas. Você tem a questão de tributário, eu procurei dar dicas de tributário para você, baseado, é claro, no programa, baseado em exercícios do que concursos, enfim, fiz uma espécie de resumo ali para vocês em vários vídeos. Gravei o Estatuto dos Servidores do Município, também em linhas gerais, né, em resumos. Também fiz isso com relação ao regimento interno. Esses assuntos, eles não estão na minha área de conforto. Quem me conhece sabe que eu sou um professor há quase 20 anos de Direito Administrativo, que aliás também, os últimos vídeos, eu tenho direcionado aí para vocês dicas de administrativo e também de constitucional. Mas vou iniciar agora, e é bom que se diga, hoje dia 5 de setembro de 2019, faltam 37 dias para o concurso da Câmara e um prazo menor para o concurso do Tribunal de Justiça. E outros concursos estão por aí. Então, esses assuntos aqui vão servir sim para concursos mais à frente. Mas o que é que eu quero começar aqui com vocês? Nós vamos começar vídeos de direito processual penal. Processual penal, tá? Naquela mesma metodologia. Em resumos, informações objetivas, claras, tiradas de exercícios de apostilas e do que concurso, ou seja, de exercícios que já foram pedidos pela organizadora Carlos Chagas. A gente sabe que, embora, claro, o ideal é que não se repitam questões, mas você sabe que informações importantes sobre os assuntos, elas estão lá, elas precisam ser colocadas ali para testar o candidato. Então, é partindo desse princípio e agindo com boa fé e tentando ajudar vocês que mais uma vez aí a gente vai falar sobre direito processual penal, quer dizer, um outro assunto que não é a minha área de conforto. Também quero deixar bem claro que, é claro, o professor também ensina, né? Ensina administrativo, mas também faz concurso. Então, eu também estudo o que está aqui. Vamos lá. Lá no programa tem a ação penal. A ação penal, ela pode suceder o inquérito policial. Bom, a ação penal está ligada a um direito de ingressar na justiça, em juízo. É um direito
subjetivo. Visa a aplicação do direito objetivo, que é a pretensão punitiva do Estado, também conhecida como jus puniendi. Essa expressão jus puniendi significa o direito do Estado de punir. Quando é que esse direito do Estado de punir surge? Surge com a infração penal. A infração penal pode ser um crime ou pode ser uma contravenção. Beleza? Inicia-se a perseguição, o caminho da aplicação da pena em dois momentos. Ou através de um inquérito, no caso aí, um inquérito policial. Esse inquérito policial é no campo administrativo. E depois, se for o caso, se o inquérito conseguir apurar a autoria e a materialidade do fato, abre-se então a chamada ação penal, que é a fase judicial dessa perseguição. Bom, em determinadas ações, a lei condiciona o exercício da ação penal a uma coisa chamada representação da vítima. Tem casos em que o titular da ação é o Ministério Público, através da chamada denúncia. Mas em outras situações, cabe, e isso a lei vai definir, cabe à vítima representar junto aos devidos órgãos para a apuração da infração penal. Certo? Caso o réu desista desta ação, o juiz deverá reconhecer a extinção da punibilidade. Então, nestas ações que dependem de representação da vítima, se por acaso a vítima desistir da ação, isso já cai em prova, o juiz deverá reconhecer a extinção da punibilidade do réu. Perfeito? Bom, a renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos autores do crime, a todos se estenderá. Esse ponto eu vi bastante em concurso, hein? Então, se tiver mais de um envolvido aí como autor do crime e houver a renúncia ao direito de queixa, esta renúncia vai se estender a todos os que estão sendo acusados. Outro ponto que também vi bastante aqui, questões. O Ministério Público não assume a ação penal privada, porque nós temos a ação penal pública, condicionada e incondicionada. E temos a ação penal privada. O Ministério Público não assume a ação penal privada em caso de desistência do querelante. Querelante é quem está prestando a queixa. Salvo se for a ação penal privada subsidiária da pública, que a gente vai ver daqui a pouco. Certo? Então, o Ministério Público não assume a ação penal privada em caso de desistência do querelante, salvo se for a ação penal privada subsidiária da pública. Bom, essa ação penal privada subsidiária da pública é quando o Ministério Público deixa de oferecer a denúncia
dentro do prazo estabelecido. Então, acontece uma denúncia substitutiva por parte da pessoa da vítima. Bom, quando há mais de um autor no crime, a queixa obriga o processo a todos. Do mesmo jeito que a renúncia ao exercício de queixa, como eu havia dito, também se estende a todos. Perfeito. Outro ponto que eu também vi bastante: caso morra o ofendido, a ordem preferencial para exercer o direito de queixa, tem uma ordem aqui: cônjuge, se não tiver, vai o ascendente, se não tiver, o descendente, e termina no irmão. Esta ordem é obedecida caso morra o ofendido. Perfeito? Vamos lá. Vamos seguindo aqui. Falei na expressão querelante. Querelante é quem faz a queixa, e querelado é contra quem a queixa é feita. E essa expressão queixa está ligada à ação penal privada. Certo? Já sabemos que existe a ação penal pública e tem a ação penal privada. Aliás, a ação penal privada, o titular pode renunciar ao direito expressamente ou tacitamente. Bom, já nos crimes de ação pública incondicionada, aquelas que independem, do particular, cabe ao Ministério Público promovê-las, independente de qualquer provocação. Então veja que a ação penal privada, depende da provocação da vítima ou dos representantes da vítima. Agora, a ação pública incondicionada, ela não precisa. Mais informações colhidas de concurso, de provas referentes à disciplina de direito processual penal. Prazo para aditamento da queixa. Você acrescer informações aqui à queixa. 3 dias. E lembre que a queixa está ligada à ação penal privada. A ação penal nas contravenções, que é uma das formas das infrações penais, será iniciada com auto de prisão em flagrante ou por meio de portaria expedida pela autoridade judiciária ou policial. Um exemplo de contravenção penal é o jogo do bicho. Então, se alguém for pego realizando aí o jogo do bicho, pode ser preso em flagrante. Então, a ação penal aí inicia através dessa prisão em flagrante ou por meio de uma portaria expedida lá pelo juiz ou pela autoridade policial, que é o delegado de polícia. Ainda relativa a essa informação das contravenções, o oferecimento oral da denúncia ou queixa é realizado na audiência preliminar, caso não ocorra transação penal. Outra informação que eu colhi. Nos crimes de ação pública, quando a lei o exigir, esta será promovida pelo Ministério Público, mas dependerá de requisição do Ministério da Justiça ou de representação do ofendido ou de quem estiver na qualidade para representá-lo. Então, a ação pública. Seja qual for o crime, quando praticado em detrimento ao patrimônio ou interesse da União, dos estados e municípios, a ação penal será pública. Então, crime
envolvendo aqui para patrimônio e interesse da União, Estado ou município, a ação será pública. Na ação penal pública, que vocês sabem que tem a incondicionada e a condicionada. Condicionada à representação do ofendido, a retratação poderá ser realizada impreterivelmente até o oferecimento da denúncia. Não é até o recebimento da denúncia, e sim até o oferecimento da denúncia. Eu vi muitas questões lá trocando oferecimento por recebimento da denúncia. Então, vocês sabem que essa ação civil pública, ela sendo condicionada, há necessidade da representação por parte do ofendido, senão ela não anda. Nesse tipo de ação, pode haver a retratação. Agora, ela só pode acontecer, antes do oferecimento da denúncia, porque uma vez oferecida a denúncia, não há mais o que se fazer. O que mais aqui? Mais informações aí para vocês. Voltando a falar aqui sobre a ação penal de iniciativa pública condicionada. Decairá o direito de queixa ou de representação se o ofendido não exercê-lo no prazo. Tem um prazo aqui. Então, para essas ações penais públicas, condicionadas, o prazo para exercê-la decairá, atenção, 6 meses, contados do dia em que vier a saber quem é o autor do crime ou quando se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia por parte do MP. Então, essa aqui é a ação pública condicionada, certo? Então, estamos falando da ação pública condicionada. 6 meses, Se a vítima não entrar, não exercer o seu direito de queixa ou de representação dentro desse prazo, terá decaído. Representação pode ser exercida pessoalmente ou através de procurador, desde que tenha, obviamente, poderes especiais. Mediante a declaração à autoridade policial, que é o delegado, ou ao juiz, ou ao próprio Ministério Público, podendo já entregar a documentação já escrita ou oral. Perfeito? Antes do recebimento da denúncia, aí já é uma confirmação que nós vimos, a representação é retratável. Você pode abrir mão. Uma vez oferecida a denúncia, ela é irretratável. Essa parte aqui também se aplica lá, e eu vi em questões da Lei Maria da Penha. Dá uma olhadinha lá na Lei da Maria da Penha, como é que é essa história aí de você poder retratar ou não. Até porque houve uma mudança, Eu não sei se atingiu o que está aqui. Então veja lá, se no caso da Maria da Penha, você pode até ver e colocar embaixo, se há possibilidade da vítima se retratar. Ou se uma vez oferecida aí, se não tem mais como voltar atrás. O que é a perempção aqui no direito processual penal? Revela a desídia, a inércia do querelante que já exerceu o direito de ação, materializando-se durante o processo penal. Não há perempção antes desta etapa aí, que é a etapa da ação. Por exemplo, não há perempção, que traduzida aí pela desídia, quando estamos em inquérito policial.
certo? Então, se por acaso tiver algum questionamento sobre perempção, você já sabe. Desídia do querelante, quando ele já entrou com a ação, né? Quando efetivamente aí a denúncia já foi oferecida. Qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério Público nos casos em que caiba ação pública incondicionada, fornecendo-lhe por escrito as provas. Nesse tipo de ação, o titular aí é o Ministério Público. Será aproveitado a todos, exceto aos que se recusarem, no que diz respeito ao perdão do ofendido. Como é que é o perdão do ofendido? Depende de aceitação. É inadmissível o perdão do ofendido com o trânsito julgado. Uma vez tendo o trânsito julgado, o Código de Processo Penal não permite mais o mecanismo do perdão do ofendido. Por fim, lembremos aqui que a representação do ofendido naqueles crimes, de ação pública condicionada ou ação civil privada, penal privada, é condição de procedibilidade da ação penal pública. A ação penal pública aqui, condicionada, a representação do ofendido é condição de procedibilidade da ação. Ponto, pessoal. Todos esses pontos aqui, nós tivemos a oportunidade de colher em concurso e espero que vocês me ajudem, Depois nós vamos continuar aqui dando mais informações para vocês. Um abraço.